Fala galera, beleza? Bem-vindo de volta aí. Na última vez que a gente criou o nosso joguinho, né? A gente fez algumas colisões com a tela, né? Criou algumas animações para o nosso player. E hoje nós vamos fazer animações aí, criar algumas colisões com as aranhas e com esse dinheiro aqui, né? Então, para a gente criar essa parte de animação, eu vou criar um arquivo aqui que vai cuidar desses efeitos, né? Vai ser os efeitos de explosão, efeitos de brilho e assim por diante. Então vou criar aqui uma classe chamada efeitos.py e a gente vai construir essa classe aí, né? Vou importar aqui do Pygame, construir uma classe chamada efeitos. Ela vai herdar daquela classe sprite, como a gente fez até agora, né? Vou criar o método construtor init self. Vou inicializar a classe superior, então super ponto underline underline init. Vou chamar o init da classe superior. Beleza, a gente precisa, né? A gente precisa aqui criar aquela lista de imagens, né? Então self.lista de imagem vai receber aquela lista de imagens, né? Por enquanto uma lista vazia. Nós vamos criar um índice para essa lista e nossa lista sempre começa com 0. O self.image vai ser o que? A primeira imagem de dentro dessa lista, então self.lista de imagens na posição 0, né? Que é o self.índice, que é a posição 0 aí. E a gente precisa de um rect, self.rect, e a gente sabe que esse rect vem do image, self.image.obtenha para mim o rect. No caso desses efeitos, a gente sempre está colocando o top left, né? No caso desses efeitos, o centro desse efeito é que vai estar no centro da nossa posição, né? Então eu vou colocar aqui, ó, que o center desse efeito é que vai estar na posição que a gente passar. E essa posição eu vou passar ela bem aqui, ó. Nesse caso aqui, eu vou guardar... deixa eu ver o que eu faço aqui. Eu vou deixar assim, né? Então eu vou passar uma posição e essa posição eu passo para cá. E aí eu vou criar uma função chamada update, que a gente sempre está criando para atualizar isso aí para a gente, né? Por enquanto eu peço. Bom, a lista de imagens eu vou passar um caminho aqui para poder usar a função de cortador, né? Então vou até importar aqui do arquivo cortador. Eu vou importar o cortador de sprites, beleza? E aí já vou usar até o cortador de sprites aqui, ó. Cortador de sprites. O que ele pede? Ele pede um caminho das sprites. Esse caminho eu vou passar aqui, ó. Caminho, né? Então o caminho eu passo aqui o caminho. Eu preciso do tanto de imagens que tem X. Isso aqui eu vou passar também porque, por exemplo, o brilho ele tem 4 imagens. Então ele tem 4 imagens. Já as explosões, acho que ela tem 5 ou 6, né? Então a explosão aqui, ó, tem 5 imagens. Então o total de imagens que tem em X e Y eu também vou passar. Então eu vou passar o caminho e o total de imagens que eu tenho no eixo de X. E eu passo essas imagens aqui, o total de imagens em X. Ele pede mais alguma coisa? O tanto de imagens em Y. Todos eles têm uma imagem em Y. Bom, então eu vou passar o caminho e o tanto de imagens. E aí, na hora de mostrar, ele vai mostrar a imagem 0, né? Porque aqui eu estou falando que o image está recebendo o que tem dentro da lista na posição 0. Agora eu vou importar isso lá para o construtor. Então vamos lá, ali em cima eu vou importar aqui, ó, do arquivo de efeitos, importe a classe efeito, beleza? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou instanciar aqui só para a gente fazer um teste. Vou instanciar um brilho aqui, vou criar um brilho aqui, ó. Brilho vem da classe de efeitos. Eu preciso de um caminho, então vou pegar aqui, ó, dentro dos assets eu tenho um brilho aqui, ó, botão direito, copiar o caminho relativo. E eu vou passar esse caminho aqui, que é o que ele está pedindo. Ctrl V. Copiei lá o caminho relativo e dei um Ctrl V. Quantas imagens esse brilho tem? Tem 4 imagens em X e uma imagem no Y.
Na verdade, esse daqui eu acho que eu não preciso passar, né? Não, ele só pede as imagens de X. Agora eu preciso criar um grupo para colocar esse brilho dentro. Então já vou até colocar aqui, ó, self.gp grupo, já vou criar esse grupo lá. Grupo de brilho, ponto, adiciona para mim esse brilho. Tá? Eu vou criar esse grupo lá, ó. Ctrl C. Vou criar esse grupo. Então na hora de criar grupos eu vou colocar aqui, ó. Grupo de brilho recebe isso aqui, né? Eu vou criar um grupo, mas não um grupo single, vai ser esse grupo aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. E na hora de desenhar, vamos ver aqui a parte de desenhar. Eu também desenho aqui. Self ponto grupo de brilho ponto desenhar na self.tela. E eu também chamo o update do grupo, self.gpbrilho.update. Então com isso a gente já deve ver o brilho na tela, né? Eu acho que... ah não, tá faltando uma coisa aqui. Tá faltando a posição que eu não passei, né? A posição do brilho. Vamos procurar ali em cima. Antes da imagem aqui, ó, eu preciso passar uma posição dentro da tupla. Então vou colocar sem X e sem Y. Pra gente conseguir enxergar esse brilho aí. Então o brilho tá aqui, ó. Foi criado aqui, né? Por enquanto não tem animação nenhuma. Então vamos animar ele aí. Então dentro dos efeitos, vamos fazer um esquema aqui que vai servir para todos. Def animar. Self. Como é que a gente anima? Eu pego self.image, recebe o que tem dentro da lista, self.lista de imagem, na posição self.índice passado para inteiro, né? Self.índice. Isso aí é para todos, né? Aí eu animo índices. Self.índice mais igual a 0. Colocar 0.1. E aí eu verifico se o self.índice é maior ou é igual ao comprimento da lista. Self.lista de imagens. Se ele for maior, eu passo esse índice para 0 por enquanto, tá? A gente já vai mudar isso. Self.índice recebe 0. E eu chamo a função de animar a todo momento aqui mesmo. Então, de dentro de mim mesmo, eu quero a função animar. Então agora nós já devemos ter aí o nosso brilho passando lá, certo? Esse brilho, eu não quero ele animando toda hora, né? Eu quero que quando eu encoste aqui no dinheiro, que eu crie um brilho. Então eu vou criar uma colisão com esse dinheiro aí. Vai ser na parte de colisões... pode ser na vertical ou na horizontal. Eu vou criar aqui na colisão vertical mesmo. Não tem problema, pode ser em qualquer colisão, porque vai ser só uma colisão simples entre encostar no brilho. Então vou colocar aqui, ó, colisão player dinheiro. Bom, essa colisão é bem simples, a gente precisa pegar todos os dinheiros de dentro do grupo. Então para cada dinheiro dentro do grupo, né, self.grupo de dinheiro, a gente vai pegar para cada dinheiro dentro do grupo de dinheiro. Esse grupo eu preciso das sprites, né? Então ponto sprites. Ele vai me entregar essa lista aí. Então para cada dinheiro daquele lá eu verifico se o player.rect, o rect do player colidiu, né? Ponto collide rect, colidiu com outro rect. Que rect é esse? É o dinheiro.rect. O rect do dinheiro. Então se o rect do player colidiu com o rect do dinheiro, eu vou e crio um brilho nessa posição. Então vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, Ctrl mais o X para recortar. E vou lá embaixo e vou colar. Colisão player dinheiro. Então Ctrl V. Opa. Então se o player colidir com o dinheiro, eu crio um brilho e eu adiciono esse brilho no grupo de brilho. Só que essa posição aqui vai ser quem? Essa posição? Eu vou pegar a posição do próprio dinheiro que ele está colidindo. Então vou pegar aqui, ó, pegar o centro
o centro da posição do dinheiro. Como é que eu pego isso? Dinheiro ponto rect, do rect dele eu quero o que? O center, né? Que ele vai me entregar uma tupla com x e um y, que é o centro do dinheiro. Então o centro do dinheiro eu passo aqui, ó. Então eu crio um brilho no centro do dinheiro aqui. E lembra que a posição que a gente está passando também é o centro da nossa imagem. Então o centro do brilho vai ficar no centro do dinheiro. Eu crio um brilho no centro do dinheiro aqui, ó. E adiciono esse brilho dentro do grupo. Então aonde eu encostar no dinheiro, eu crio um brilho agora na onde o dinheiro está, no centro dele, ó. Então eu crio um brilho aqui. Crio outro aqui, só que aí eu tenho um problema, né? Toda hora eu estou criando um brilho em cima do outro porque o dinheiro nunca some. E aí eu criei vários brilhos ali. E aí eu tenho que fazer o seguinte então, na hora que eu colidir, eu pego o centro do dinheiro, crio um brilho na posição dele e mato esse dinheiro. Então eu coloco aqui, ó, dinheiro.kill. Tá? Eu chamo a função kill que vai matar esse dinheiro aqui, vai matar essa sprite. Então a sprite some e cria um brilho ali e a sprite some agora. Olha lá, ó. Tá? E aí eu vou fazer o que? Nessa mesma lógica eu vou criar um self.kill, né? Para o brilho não ficar brilhando para sempre. Então eu vou fazer aqui, ó, na parte de animar. Quando o índice for maior do que o comprimento da lista, chegou na última imagem. Então eu venho aqui, ao invés de eu colocar a imagem para 0, eu me mato. Self.kill. Tá? Então eu vou passando imagem por imagem. Quando chegar na última imagem, é porque acabou as imagens. Aí eu me mato. Eu mato o brilho, né? Então vamos ver. Então o brilho anima uma vez e morre. Olha lá, ó. Animou e morreu. Beleza? Então agora a gente já tem colisão aí com os dinheiros. Eita, nós. Deixa eu pegar aqui. Beleza? Temos colisão com o dinheiro. Se vocês quiserem animar esse dinheiro mais rápido, vocês aumentam o índice aqui, ó. Vai passando as imagens mais rápido, né? Vai passando agora de 2 em 2. Vamos ver. Ficou até mais legalzinho essa animação, né? Pega o dinheiro, ele some e pau no gato. Agora a gente vai fazer uma colisão com essas aranhas aqui, ó. Vamos matar essas aranhas aqui. No caso da aranha, a gente vai fazer o mesmo esquema. Vai criar com a classe de efeito, só que a gente vai passar a imagem diferente, né? A gente vai passar essa imagem da explosão aqui, ó. Acho que é a explosão, acho. É, mas essa explosão aqui que tem mais fumaça, a outra tem mais fogo, ó. A outra tem mais fogo. Essa daqui eu vou usar pra bombinha. Então a gente vai usar a da fumaça aqui, ó. Explosão. Bom, a colisão que a gente vai fazer com a aranha é quando bater na cabeça dela. Então vai ser aqui na colisão vertical, de cima para baixo, quando a gente bater na cabeça dela. A colisão dela vai ser igual a colisão que a gente fez aqui com a grama, ó. Para cada aranha dessa daí, eu vou fazer o quê? Vou verificar se o player colidiu com a aranha. Colidiu, tá? A parte de baixo do player tá em cima da cabeça da aranha. Se tiver, aí a gente faz a mesma coisa que a gente fez com o dinheiro. Some, pega a posição do coisa, cria uma fumaça e detona a aranha, explode a aranha. Tá bom? Então vamos pegar aqui, ó. Cadê colisão vertical? Então vamos criar aqui colisão com o player e a aranha. Vou colocar aqui, ó. Colisão, player, aranha, robô. Vamos lá. Então, mesma coisa dos outros, né? Para cada aranha dentro, né, dentro do grupo de aranha, então self.gp aranha robô, eu quero as sprites para ele me entregar uma lista de todas as aranhas. Para cada aranha dessa, eu verifico se a aranha colidir com o player. Então, se o player.rect.collideRect collideRect com quem? Com a aranha.rect, com essa aranha.rect. Então, se o player colidiu com o rect dessa aranha, agora eu vou fazer aquelas colisões para verificar se o player está em cima da aranha, se ele bateu em cima da aranha. Então, eu vou verificar aqui, ó. Se o player.rect.bottom for maior do que aranha.rect.top, o topo da aranha. Se a parte de baixo do player for maior do que o topo da aranha, e se o player
.rect.bottom menos aranha.rect.top for menor do que 10. Então, se for menor do que 10, significa que eu bati na aranha, né? Só que aí eu preciso ver se eu estou vindo de baixo para cima ou de cima para baixo. Então, vou ver se ele estava caindo de baixo para cima, né? E se player ponto a direção y do meu player for maior do que 0, significa que eu estava descendo, né? Se tudo isso for verdade, então eu vou pegar o centro dessa aranha. Então, novamente, eu vou pegar o centro e eu vou pegar aqui, ó, aranha.rect.center. Vou pegar o centro dessa aranha e eu vou criar uma explosão. Então, explosão vai receber o quê? Vou pegar a classe de efeitos e vou passar uma posição, que é o centro dessa aranha. Aí eu vou passar o caminho da explosão. Então, explosão aqui, ó, botão direito, copiar o caminho relativo. E aqui dentro de aspas eu passo o caminho. Quero essa explosão aqui, ó. Essa explosão, vírgula. E aí eu pego quantas imagens tem em X? Então vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 imagens em X. 5 imagens em X. Não pede imagens em Y. Beleza? Eu crio uma explosão e agora eu tenho que colocar essa explosão dentro de um grupo para ele se animar, né? Então vou colocar aqui, ó. Vou criar um grupo só para as explosões. Self.grupo gp explosão. Adiciona para mim a explosão. Eu vou criar esse grupo que eu não criei ainda. Então vou pegar aqui, ó. Ctrl C. Cadê? Na hora de criar grupo. Acho que está em cima, eu acho. Criar grupos. Eu vou criar um grupo aqui para explosão. Ctrl V. Grupo de explosão. Eu vou criar um grupo aqui, ó. Ctrl C. Ctrl V. Beleza? Então para explosão eu criei um grupo. Agora eu preciso desenhar tudo que está dentro do grupo da explosão. Vou copiar isso aqui para ganhar tempo. Ctrl C, Ctrl V. Então vai desenhar agora tudo que está no grupo explosão. E o update também. Ctrl C, Ctrl V. Então eu vou chamar o update de tudo que está dentro do grupo explosão. Então aí toda vez que eu colidir agora, deve criar uma explosão na cabeça da aranha. Então se eu estou colidindo com ela aqui, ó, nada, né? Mas se eu criar na cabeça, eu crio uma explosão, né? Ó. Eu crio uma explosão. Só que aí eu tenho que deletar essa aranha, né? Então, cadê? Colisão player tela. Colisão player com aranha robô. E aí eu crio uma explosão e eu pego essa aranha e sumo com ela. Aranha.kill. Então vamos ver. Então eu crio uma explosão e sumo com essa aranha, né? E aí a aranha sobe, ó. Só que aí o meu robô tá esmagando a aranha, né, ó. Olha lá, ele pula, a aranha explode. Eu vou fazer que toda vez que esse robô bater também na cabeça da aranha, que ele dê um pulo pra cima. Pra dar um efeito que ele bateu e teve um contato com essa aranha. Senão, o nosso robô parece que esmaga ela, né? Então, se essa condição acontecer, eu vou pegar o centro da aranha e eu vou dar um pulo com o meu robô. Como é que eu faço para pegar e dar um pulo? Eu adiciono uma força na direção Y, né? Então, na direção Y, vai receber uma força negativa. Eu vou colocar aqui menos 10, só para a gente testar. Então, eu passo menos 10 para a direção Y para ele dar um pulo. Aí eu crio uma explosão, animo e dou um self.kill aqui, eu mato a aranha. Vamos ver. Então, agora meu robô, quando bater na cabeça dela, tem que pular. Olha lá, ele dá um pulinho para cima, ó. Beleza? Aí a gente já tem um efeito aqui de matar a aranha aí. Dinheiro, para cada dinheiro eu crio um brilho. E aí só falta eu tomar um dano aqui, né? Na hora que eu matar essa aranha aí. Na hora que eu colidir com essa aranha, eu
tenho que tomar um dano, né? Porque aí não acontece nada. Bom, vamos lá. Então, eu vou criar aqui na parte do player uma animação para o dano, né? Animar descendo, animar subindo, animar correndo, animar parado. Eu vou animar depois aqui a animação quando ele toma um dano. Def animar dano self. Bom, como é que a gente vai fazer a animação? Do mesmo jeito aqui, ó, né? Mesmo jeito que a gente fez esses daqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Eu verifico se o índice é maior do que a lista em questão, né? Dano. Self.índice volta a ser 0. Se o índice for maior, eu vejo o lado e eu posiciono a imagem do lado certo. Essa é a lista dano. E se for esquerdo, eu inverto a lista dano. E eu passo a imagem invertida e verifico o índice aqui. E aqui eu verifico, né? Olha, tomou um dano. No caso, o dano tem que ter prioridade sobre esses outros estados aqui, né? Então, eu vou fazer aqui por último. Se não der certo, a gente cria uma prioridade para ele em cima. Self.estado foi igual a dano. Então, self.animar animar dano. Então, se o estado dele for dano, ele vai chamar a animação de dano aqui agora. E aí esse estado vai ser nesse caso aqui, ó. Quando o player, né, no construtor, se o player colidir com a aranha, eu verifico se ele está em cima e eu crio tudo isso daqui, ó. Agora eu vou verificar se ele não tiver em cima, por outro lado, se ele não estiver batendo em cima, ele vai tomar um dano, seja embaixo, em cima, de qualquer lado. Então, se ele estiver em cima, ele mata a aranha. Caso contrário, ele toma um dano, né? Então, player.estado recebe dano. Eu faço essa animação de dano aqui, tá? No caso, o estado do player nessa animação do dano aqui dele, vamos criar aqui, vamos rodar o jogo para ver o que acontece. Então tá em colisão, ele recebe um dano, ó. Tá? E aí a gente tem que sair de perto dele, né? Senão a animação de dano fica aí permanente tomando dano do... Ó. Ele entra tomando dano do dano, né? Mostra que o player tá em colisão aqui, a gente tem que sair vazado, né? Então para cada aranha dessa daí, agora se a gente pula na cabeça, entra a animação de... Olha lá, tomou um dano em cima, ó. Porque o pulo de 10 foi muito grande, né? Ele subiu para a plataforma de cima. Cadê o player no construtor? Na hora que ele... Aqui esse menos 10 está muito grande. Eu vou colocar menos 8. Ele subiu para a plataforma lá em cima. Aqui, ó. Beleza? E aí, no caso, se a gente bater de frente com ele, já toma uns dano aqui, ó. Aí, ó. Toma uns dano e já... Né? Tomou um dano aí, a gente já perderia uns pontinhos aí de vida, né? Bom, a animação de dano tá funcionando. E aí, se no caso a gente tomar mais de vários danos, a gente
entraria na condição de morte, né? Então já dá até pra gente fazer essa parte aqui, ó. Então nós temos a animação parado, cadê a animação de dano? Então vou criar aqui uma função, Ctrl C, vou copiar essa daqui mesmo. Criar a animação de morte. Animar morte. Bom, self.comprimento da lista morte. No caso, quando ele entrar nessa animação de morte, eu tenho que passar já a animação para 0, tá? Porque aí, quando ele entrar na animação de morte, já não vai ter mais outras animações. O player vai morrer e vai parar o jogo. Então, na verdade, quando eu chamar essa animação de morte, eu passo o índice para 0. Aqui, para começar a animação do 0. E aí eu verifico qual é o lado, lado direito, tá? Então a gente vai agora modificar, né? Self.a lista morte. Se for esquerda eu inverto a lista morte. E eu passo a animação aqui para 0.3 e tal. Bom, em que caso que a gente vai ter isso aqui? Essa daqui vai ser a prioridade, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso chamar aqui na verdade, na função update aqui, ó. Eu posso verificar se o player morreu ou não, né? Se ele morreu, nada disso aqui vai ser chamado, nem a gravidade, nem a animação, nem controles no método update. Porque a morte do player é a única coisa aí que... Vou colocar aqui, ó. Self.morte começa com false, tá? E aí eu vou verificar aqui, ó. Posso fazer na parte de animação mesmo. Posso verificar aqui dentro, ó. Se self.morte se self.morte ele faz isso daqui, né? Self.morte começa com falso. Cadê, ó? A morte começa com falso. Eu estou verificando se a morte é igual a true. Na verdade aqui, né? Não, né? Se não morreu, eu faço essas animações aqui. Então, na verdade, essa animação aqui eu vou passar para self.morte começa com falso. Vou passar esse vivo aqui, ó. Vou colocar vivo. Vivo ele começa com true. Acho que vai ser melhor de entender. Aqui, ó. Se ele estiver vivo, se self.vivo, se ele estiver vivo, então eu faço essas animações. Eu fico verificando aqui, ó. Agora, quando eu passar ele para morte, então eu coloquei, ó. Caso contrário, eu chamo self.animar a morte. Então eu chamo a animação de morte. No caso da animação da morte, o que eu faço aqui? Quando o self.índice for maior do que o comprimento das imagens, o self.índice recebe o comprimento das imagens. Tá? Se o self.índice for maior ou igual ao comprimento self.lista self.morte, né, a lista morte, então self.índice recebe o comprimento de self.morte, que é a lista, só que eu tenho que passar -1. Porque a lista, o índice, ele vai pegando da posição 0, 1, 2, 3, e o comprimento, ele entrega o comprimento total. Então vamos supor que nessa lista tenha 6 imagens, esse comprimento vai me entregar 6.
Só que o índice começa a partir do 0, então vai do 0 ao 5. Se eu falar que o índice vai receber o comprimento, o índice vai receber 6. E eu não tenho 6 imagens na hora de mostrar aqui, ó, vai me dar um erro. Então tem que ser o comprimento menos 1, porque o meu índice começa a partir do 0. Então agora, se eu receber o estado de morte, né, verificar que ele está morto, que ele não está morto, ele vem para a animação de morte e não anima mais nada aqui. No caso da animação de morte, se eu tiver a animação de morte aqui, eu não vou mais criar gravidade e também não vou poder mexer os meus controles, né? Então, nesse caso, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu verifico as animações e verifico aqui se self.morte se for igual a true, né? Não, na verdade é vivo, né? Se ele estiver vivo, eu aplico gravidade de controle. Desse jeito aqui, ó. Beleza? No player. Se ele estiver vivo, eu aplico gravidade de controle. Porque se no caso ele morrer, eu passo a animação de morte, mas eu não vou mais aplicar nem gravidade nem controle. Eu não vou poder movimentar mais o meu player. E aí eu apertaria uma outra tecla para resetar tudo isso aqui. No caso, eu vou já... Quando eu esbarrar, eu vou falar que o player vai receber o morte. Quando eu esbarrar aqui, ó. Então, quando eu esbarrar com a com essa parte aqui, eu vou passar que o player vai receber esse dano, mas aí eu vou falar que o player vivo recebe false, que ele morreu. E aí ele entra na animação de morte lá. Vamos ver se funciona, se eu fiz tudo certo. Então vamos ver. Ele entra na animação de morte. E aí meus controles parou. Só que aí ele também não animou, né? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Player. Animar descendo, animar dano, animar morte. Self. Ah, porque o self.índice ele sempre começa com 0 e sempre vai ficar passando a imagem 0, né? Então vou colocar aqui eu tenho que fazer um esquema aqui, ó. Eu tenho que fazer um esquema para essa animação aqui, se o self.índice receber 0, para as imagens começar no 0, né? Mas aí o problema é que toda vez que eu chamo essa animação de morte, o self.índice passa a ser 0. Então, na verdade, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou criar um novo índice para essa morte aqui, porque eu não vou conseguir movimentar esse índice. Então eu vou criar um índice 2 aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Esse índice vai ser o índice 2, que só vai valer para a morte. Ele vai começar com 0. Que eu não vou conseguir fazer essa animação aqui sem criar um novo índice. E a animar morte, ela vai pegar aqui o índice 2. Vai pegar aqui também o índice 2. Se o índice 2 vai recebendo de 3 em 3. Se o índice 2 for maior do que o comprimento da morte, o índice 2 recebe a morte menos 1. Então agora eu consigo animar a morte aí sem estar... Vamos ver a morte. Beleza? E aí tipo, tem um problema aqui que ficou muito rápido, né? Então essa animação aqui eu vou passar para 0.1, porque ficou muito rápido. Ficou bacana assim.
E aí ele não para de se mexer, ó. Não consigo mais. Ele entrou no estado de morte, a gente não consegue mais mexer, o jogo terminaria. No caso, esse estado de morte aqui, ó, player view recebe falso, a gente vai jogar dentro do player, né? Então, conforme o player vai recebendo dano, a gente vai contando esses danos aí que o player vai recebendo. Então, o que eu vou fazer? Vou criar uma variável que vai contar os danos aqui, ó. Self ponto contador de dano. Esse contador de dano eu vou começar com 0, tá? E aí a gente vai contando. Bom, eu vou animar esse contador de dano lá no animar dano aqui, ó. Tá? Toda vez que ele for, ó, se o índice for maior do que o dano, né, o self.índice recebe 0 e self.dano recebe mais igual a 1. Mais igual a 1. E aí eu verifico, né, se posso verificar até aqui dentro mesmo. Cadê o dano? Eu posso até verificar. Se o self.dano for maior do que um determinado número de dano, self.dano eu entro em estado de morte, né? Então eu vou colocar aqui, ó, se, né? Se self.dano. Vou criar uma função que vai controlar esses danos aí. Def controlar dano self. Vou colocar aqui, ó, se self.dano for maior ou igual a 10, self.dano self.vivo recebe false. E aí toda hora eu chamo essa função que controla dano. Na verdade eu poderia até pegar isso aqui, ó, Ctrl X e colocar aqui, Ctrl V. Toda vez que eu chamar essa função, o dano recebe mais 1 e aí eu fico verificando aqui. E aí eu posso chamar essa função aqui, ó. Eu chamo o estado de dano e eu chamo a função player.controlar dano. Player.controlar dano. Eu chamo essa função que vai acrescentando um de cada vez ali dentro. Então vamos ver quantos danos eu consigo tomar aqui. Self.dano mais igual a objeto not interável. Self.dano. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Self.dano. Ah, porque eu acho que self.dano é o nome da lista também. Quer ver? Aqui, ó. É o nome da lista. Eu tô tentando colocar dentro da lista. É contador de danos, né? Cadê a função self.controlar self? Aqui, ó. É o contador de dano que eu tenho que acrescentar. Se o self.contador de dano for maior ou igual a 10, self.vivo recebe false. Então vamos ver. Eu vou tomar algumas pancadas aqui, ó. Só cair, né? É 60 pancadas por segundo, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse meu player e esse dano vai receber um número 0.1. Vai receber de 1/10 em 1/10. Porque é muita pancada que ele recebe. É 60 frames por segundo. Opa, aí ó, tá vendo? Já tomei umas pancadas aqui, ó. Mais umas pancadas. Mais outras pancadas. Já tomei mais umas pancadas. Agora eu morri, ó. Então, na verdade, a gente pode controlar esses danos aqui. Vamos construir aqui um sistema de pontuação aqui dentro do construtor, só pra gente conseguir ver isso aí na tela. Deixa eu ver quanto tempo passou. Passou 40 minutos. Vamos construir um sistema de fonte aqui. Vou criar uma função aqui que vai criar... Vou criar uma fonte aqui, ó. Self.fonte, só pra gente ver esses pontos na tela, tá? Self.fonte, vamos criar uma fonte. Pygame.fonte.
sysfont. Essa fonte aqui eu vou criar uma fonte do tipo Arial. Ela vai ter, vou colocar um tamanho de mais ou menos uns 30. Ela vai ser negrito, true, e não vai ser itálico. Então o itálico eu vou jogar para false. Então eu criei uma fonte. E agora eu preciso renderizar essa fonte. Então essa fonte na verdade vai ser renderizada dentro do meu jogo. Toda vez que eu tomar uma pancada eu verifico aqui a fonte. Então toda vez que eu tomar um dano aqui, ó, eu vou pegar o dano do player. Depois de qualquer coisa a gente consegue melhorar isso aqui. Eu vou colocar aqui, ó, fonte na tela. Vou colocar aqui, ó, fonte na... Qualquer coisa depois a gente vai mudar isso aqui. Bom, para mim passar esses danos do player para a tela, eu preciso criar um texto, né? Então eu vou pegar aquela fonte que a gente renderizou, self.font, eu vou usar ela, self.font. E eu vou usar a função para renderizar alguma coisa. Aqui eu preciso passar o que eu quero renderizar. Eu vou passar os pontos do player aqui, ó, para renderizar. Então o que eu quero renderizar? Player ponto, o controle de danos, né? Controle de dano. Que é o controle de dano aqui, ó. Controle dano, né? Que está recebendo mais igual a 1 aqui. Controle, quero renderizar isso daí. Só que isso daqui é o do tipo inteiro e eu preciso passar um texto. Então isso daqui eu posso fazer da seguinte maneira. Eu posso colocar aspas nisso aqui. E usar a função format. E aqui, isso aqui como é do tipo inteiro, eu vou falar que eu quero transformar essa variável aqui, ó. Então essa variável player controle de dano que é do tipo inteiro, eu vou transformar para texto com a função format, tá? Porque depois eu posso acrescentar mais alguma coisa aqui. Isso aqui, como é do tipo float, a gente vai mudar também depois, tá? O que eu preciso mais? Anti-alias, então eu vou colocar que vai ser true. Anti-alias é para ver se o texto vai ser pixelado, né? Quadriculado. Não, eu quero bem lisinho. A cor que eu quero, eu vou colocar uma cor red aqui, tá? Eu tenho essas cores, eu acho que eu tenho essas cores aqui. Vou colocar red aqui, red. E qual que vai ser a cor de fundo? Eu não vou colocar a cor de fundo, vou deixar desse jeito. Bom, agora esse texto ele vira uma surface, né? Ó, o texto ele vira uma superfície. Para mim colocar uma superfície em cima da tela, eu posso usar a função bleach. Então, self.tela.bleach. Bleach para mim, o que eu quero blitar? O texto. E aí eu passo uma posição que eu quero blitar. Vou colocar aqui 20 em X e 10 em Y. Vamos ver se isso daqui vai funcionar. Só que o problema é que ele só vai funcionar quando tiver em colisão aqui, ó. Então, na verdade, isso aqui eu vou tirar dessa colisão, né? Senão ele só blita quando tiver em colisão. Então, eu vou blitar fora do laço fora aqui, ó. Então, eu tenho lá, ó, né? Meu contador começa com 0. Vamos ver, vamos tomar uns danos aí para ver o que acontece. Ó, então já tomei um dano aqui, ó, 1.4. Tomei 3 danos. Só nessas brincadeiras aí, ó, já tomo algum, só de passar por ele, ó. De 6 foi para 8, foi mais 2 danos. Se eu tomar mais um dano já era, ó. Então entrou em 17, né? Ah, porque o meu dano não para aqui, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou verificar se o estado do player está em caso de morte, né? Se o player.estado for... Na verdade eu vou controlar isso daqui, ó. Controlar dano. Vou verificar se ele não está morto, para ele não ficar tomando pancada, né? Na verdade isso aqui eu vou fazer dentro do player. Controle de dano, ó. Ele vai tomando dano aqui, né? Mas ele só vai tomar dano se ele estiver vivo. Então vou verificar aqui, ó. Se self.vivo, se ele estiver vivo, ele toma dano, né? Se não, não é para ele ficar tomando dano, não. Tá apanhando até quando tá morto. Então vamos ver.
Então 0.5 de dano, já tomei uns danos ali, ó. Ó, quando eu passo por ele direto, eu tomo praticamente 2 danos. Opa. Olha lá, ó. Então se chegar a 10, né, eu morro. Olha lá, ó. Chegou em 10, ele morre. Só que esse 10 aqui eu quero só a parte inteira, né? Então o que eu vou fazer aqui? Na hora do construtor pegar esse player ponto aqui, eu vou falar que eu só quero a parte inteira, não quero ficar com valores do tipo float não. Então vamos ver. Só vou apresentar a parte inteira agora da parada. Opa, não tomei nada aqui, né? Vagabundo safado. Ó, tomei um dano, tomei 2 agora. 3 danos. 4. Aí eu consegui matar. Ó, tomei 6 danos, 7, 8. 8, 9. Se eu tomar mais um já era, ó. Aí ele entra em estado de morte e morreu, certo? Beleza, já tem então aqui um esquema que a gente morre e aí teoricamente, né, teria que apertar uma tecla para resetar tudo. Bom, para a gente resetar, então eu posso criar uma função que reseta o player, né? Então aqui eu vou criar uma função de reset. Def resetar. Self. Como é que a gente vai resetar o player? Primeiro, self.controle de dano passa a ser 0 de novo. Self.vivo passa a ser true, né? Ele volta a ficar vivo. Eu tenho que movimentar a posição do meu player. Então eu tenho que movimentar o self.rect.x dele para uma determinada posição. Que na verdade essa posição está sendo passada quando a gente cria o nosso player, ó. Então a gente cria uma posição aqui e eu posso pegar essa posição. Então eu vou pegar essa posição e guardar dentro de uma variável. Self.posição recebe a posição inicial do player, porque quando eu receber essa posição eu passo ela aqui. Então, na hora de resetar, eu passo a posição do meu player aqui, né? Eu posso passar do jeito que eu estou passando aqui quando eu crio a sprite, ó. Quando eu crio aqui no self.im, ó, eu falo que o top left do player recebe essa posição aqui, ó, né? O topo do lado esquerdo recebe essa posição. Eu posso fazer isso lá. Cadê a função de reset aqui, ó? Então self.rect.topleft, o top left recebe self.posição. Então eu reseto a posição. Então o controle de dano volta a ser 0, self.vivo passa a ser true, né? Ele volta a ser vivo e eu reseto a posição dele para a posição inicial que ele retornou. Só que aí essa função de reset eu tenho que chamar ela de algum lugar, né? E eu vou chamar ele dentro do meu player, tá? Por mais que eu esteja controlando ele aqui, ó, eu vou verificar se o player está vivo ou se está morto. Se ele estiver vivo, na verdade então os controles eu vou chamar a todo momento e eu vou verificar se ele está vivo. Ctrl X, Ctrl V. Eu chamo essa, verifico se ele está morto dentro dos controles. Se estiver morto, tá aqui, ó. Eu vou pegar os controles e essa parte aqui só vai verificar se ele estiver vivo. Então se self.vivo, se ele estiver vivo eu verifico todos esses controles aqui, ó. Tá? Aí eu ando para trás, para frente, para trás. Caso contrário, então else, ou seja, se ele estiver morto, eu só vou verificar uma tecla que é para me resetar. Então eu vou apertar para resetar o R, tá? Então eu vou até copiar aqui, ó. Copiar isso daqui para me ganhar tempo. Ctrl C. Então, caso contrário, ou seja, se ele estiver morto, eu verifico se a tecla R for pressionada. Se a tecla K
R, se o R for pressionado, eu chamo de mim mesmo a função reset. Resetar, né? Então, se ele estiver vivo, ele deixa eu controlar aqui, ó. Esses camaradas tudo aqui, ó. Agora, se ele não tiver morto, se ele tiver morto, a única tecla que eu vou conseguir apertar é o reset, para resetar as posições do objeto. E aí ele passa a ficar vivo e assim por diante. Vamos ver o que acontece. Então eu estou jogando aqui, né? Tomei uma pancada, tomei 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, ó, agora ele não deixa eu mexer. Agora eu vou apertar o R para resetar as posições desse boneco. Então o R está funcionando, ó. Aí reseta, e aí eu posso me mexer de novo e os pontos voltou a ser zero, ó. Beleza? Só que é aquela coisa, se eu estiver vivo, eu não posso resetar, né? Porque se eu vir aqui apertar o R, aí ele não vai funcionar, né? Porque aí eu vou estar morto. Beleza, tá funcionando. O R só funciona então quando eu tô morto. E aí, ó, quando toma uma pancada em cima, não entra naquela condição lá de tomar dano, né? Vamos ver aqui. Opa. Não entra naquela condição de tomar dano, né? Se bem que eu tomei um dano ali, ele animou. Mas como eu tô pegando 0.1, eu não tomei dano, né? Nessa parte aqui, ó. Olha lá, eu tomei um dano em cima na cabeça lá, quando eu encostei na parte de cima do Chico Bento aqui em cima, ó. Só que aí, na verdade, a gravidade eu vou atuar na gravidade, porque... Então, na verdade, na hora de atuar aqui, ó, eu vou atuar em tudo, porque... Senão você viu como o meu personagem morreu lá em cima. Já que as animação tá verificando se tá morto. Opa. Eu vou atuar na gravidade também, porque aí ele morreu e não atuou a gravidade. Meu personagem ficou voando feito um pastel frito ali. Então vamos ver. Tomar bastante dano aqui. Tomar bastante dano desse cara aqui, ó. Aí a gravidade atuou e aí eu paro. E aí eu aperto o R e eu reseto meu bonequinho aqui. E aí eu posso até fazer uma animação aqui, né? Na hora de resetar, para ele fazer uma animação aqui do alpha, ficando transparente ou não. Mas aqui já tá funcionando bem legal aqui, né? Bom, galera, aí... Deixa eu ver quanto tempo se passou. Bom, a gente pode criar